eu sou o professor William e estamos iniciando a nossa 9ª semana de estudos em casa. E nessa semana nós vamos finalizar o nosso estudo das cônicas. E para terminar, nós vamos trabalhar com uma cônica que é já conhecida de vocês, né, pelo menos nos seus aspectos mais simples, porque vocês tiveram contato com ela lá quando estudaram a função quadrática. Eu estou falando, é claro, da parábola. E então a nossa ideia hoje é trabalhar de forma um pouco mais aprofundada os elementos e as características dessa importante curva que é a parábola. E para iniciar, então, vamos conhecer aí alguns dos elementos da parábola e tentar chegar então na definição do que é uma parábola, né? Qual é a característica que define então todos os pontos que pertencem a essa curva, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui são os seguintes elementos, né? O primeiro deles vai ser esse ponto aqui, que eu estou chamando de foco, tá? Então vai ser o ponto F aqui, que eu estou chamando de foco, beleza? Então aqui o foco. Aí nós vamos ter um outro ponto aqui, que eu vou chamar de V depois, né? Que vai ser o vértice, então, aqui da parábola. Então nós temos aí o foco já e o vértice. E o terceiro elemento é essa reta que está aqui embaixo, que é chamada de reta diretriz, certo? Então nós temos aí esses dois pontos, né, o foco e o vértice, e a reta aqui chamada de reta diretriz, beleza? Aí, olha só, a distância do foco da parábola até a reta diretriz, ela vai ser P, tá? Então nós vamos chamar de P essa distância, né? E essa distância, ela vai ter um nome também que pode aparecer para vocês aí, né, nas questões ou que vocês vão encontrar aí na leitura do livro, que é parâmetro, certo? Então, esse P aqui, essa distância do foco até a diretriz, é o que vai ser chamado aí de parâmetro. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Qual que é a característica dos pontos, então, que pertencem aí a essa curva chamada parábola? Então, tomando um ponto qualquer aqui, né, um ponto de coordenadas x e y, ele vai ter a seguinte característica, tá? Então, peguei um ponto qualquer da curva aqui e ele sempre vai ter a seguinte característica. A distância desse ponto até o foco vai ser sempre igual à distância desse mesmo ponto até a reta diretriz, certo? Então, nós temos aqui que esse segmento de reta tem o mesmo tamanho que esse. Distância do ponto ao foco é igual à distância do ponto à reta diretriz. Ou seja, essa vai ser aí a nossa definição, então, de parábola, tá ok? É o conjunto de pontos que tem essa mesma característica. A distância desse ponto ao foco é a mesma que desse ponto à reta, que é chamada de reta diretriz. Bom, pessoal, então agora eu inseri aqui um sistema de coordenadas, né, o nosso sistema de coordenadas cartesianas, e aí nós vamos ter o seguinte, então me acompanha aqui. Eixo Y e eixo X, tá? Então eu inseri aí esse sistema, de tal forma que o vértice aqui da parábola, ele está na origem do sistema de coordenadas, tá ok? Então, o vértice vai ter coordenadas 0 para o x e 0 para o y. E o foco dessa parábola, ele está em cima aqui também do eixo y, beleza? Se ele está em cima do eixo y, qual que vai ser a coordenada x dele? Não vai estar nem para frente aqui, nem para trás, vai estar no ponto 0, né? Na coordenada 0. Então, a coordenada x aqui do foco vai ser 0. E a coordenada y vai ser P sobre 2. Mas por que P sobre 2? Olha só aqui. Nós acabamos de ver aí que a distância do foco até a reta diretriz mede P. E não vimos também que para todo ponto da parábola vale o seguinte. A distância desse ponto até o foco é igual à distância desse ponto até a reta diretriz? Foi isso que a gente acabou de ver? Então, se daqui até aqui é a mesma distância daqui até aqui, significa o quê? Que da origem aqui até o ponto F vai dar a metade de P, né? Já que o vértice está na metade do caminho aqui. E do vértice aqui para baixo vai dar também a metade de P. Tudo bem? Então aqui a coordenada Y do foco vai ser P sobre 2, a metade da medida P. Beleza? E aí o que eu fiz também? Eu inseri aqui um ponto P', tá? Esse ponto P', ele é a projeção ortogonal desse ponto P aqui, né? Ou seja, ele determina esse segmento de reta, ó, perpendicular à reta D, né? A reta diretriz. Então, o comprimento aqui do P' é justamente a distância
do ponto P à reta diretriz. Tudo bem? Então só coloquei aqui para a gente poder representar aí melhor esse segmento. E aí é o seguinte, quais são as coordenadas desse ponto P'? A coordenada x vai ser a mesma, já que nós temos aqui a projeção ortogonal, então a coordenada x é a mesma, é x mesmo, e a coordenada y vai ser menos p sobre 2. Tá? Então se aqui é 0, aqui é p sobre 2, aqui para baixo vai ser menos p sobre 2. Tudo bem até aí? Então aqui o ponto P', beleza? E aí, né, com essa informação aqui, desse ponto P', que pertence a essa reta aqui, nós conseguimos definir também uma equação para a reta diretriz, que vai ser a seguinte, uma reta y igual a menos p sobre 2, ou seja, uma reta paralela ao eixo x aqui e que passa pelo ponto de coordenada x e menos p sobre 2, beleza? Que seria aqui o P'. Bom, pessoal, então, depois de colocar então todas essas informações aqui, a nossa ideia agora então é tentar chegar aí à equação da parábola, tá? Como que a gente vai fazer isso? Na mesma ideia que a gente utilizou lá para determinar a equação das outras cônicas, né? Nós vamos utilizar a definição aí, né, da parábola e a fórmula para cálculo da distância entre dois pontos. Então, olha só aqui. Da definição de parábola, nós temos o quê? Que a distância desse ponto P, que é um ponto da parábola, até o foco é a mesma distância desse ponto P até a reta diretriz. Ou seja, nós temos que o segmento PF é igual, né? Tem a mesma medida que o segmento P'. Tá ok? Então, PF é igual a P'. Mas e aí, como que calcula a distância entre esses pontos? A gente já sabe fazer isso, não é verdade? Então a distância do ponto P ao ponto F vai ser dada pelo seguinte, pela raiz quadrada de quem aqui? X do ponto P menos x do ponto F, né? X do ponto P é o x e o x do ponto F é o zero. Então x menos zero vai dar o próprio x. Então fica x ao quadrado, né? O x menos zero ao quadrado, mais y do ponto P menos y do ponto F. Então mais y do ponto P menos y do ponto F elevado também ao quadrado. Então essa aqui é a distância, aí entre o ponto P e o ponto F. E essa distância vai ser igual a P', né? Então qual que vai ser a distância entre esses dois pontos? Então vai ser a raiz quadrada de x do ponto P menos x do ponto P'. X do ponto P é o x e do ponto P' também é o x. Opa, x menos x elevado ao quadrado vai dar zero, certo? Então vai ficar aqui 0 ao quadrado, beleza? Ó, x menos x elevado ao quadrado fica 0 ao quadrado. E aí o y, então, do ponto P menos o y do ponto P'. Y menos o menos p sobre 2 vai ficar o que aqui então? Y mais p sobre 2 elevado ao quadrado. Então o que eu fiz aqui nada mais foi do que escrever como que é a fórmula para calcular a distância do ponto P ao ponto F e do ponto P ao ponto P', assim como eu fiz lá com as outras cônicas, beleza? Aí o que vai acontecer? A gente vai desenvolver aqui, né, esses cálculos, certo? Então vamos resolver aqui essa equação. Primeira coisa que a gente vai fazer é elevar aqui esses dois lados ao quadrado, certo? Para eliminar essas raízes. E aí vai desenvolver então esses produtos que aparecem aqui dentro, tá ok? E fazendo as contas, né? Eu vou dar um salto aqui, eu já vou lá para o final. Lembrando que essa solução detalhada, ela está lá na página 35 do livro de vocês, conforme está aparecendo aí na tela para vocês, né? Então, quem quiser, né, ver com mais calma, aí, com mais detalhes, qual que é o desenvolvimento aqui dessa equação, basta consultar aí nessa página, tá ok? Então eu já dei um salto aqui, né? E nós chegamos no seguinte, que y vai ser igual a 1 sobre 2p vezes o x ao quadrado. E essa aqui vai ser a equação reduzida da parábola, certo?
Mas aí tem alguns detalhes, né? Vai ser a equação reduzida da parábola, que tem o vértice no centro do sistema de coordenadas, então vértice 0 e 0, tem o foco no eixo y, certo? Então, é essa parábola aí. E além disso, é uma parábola que tem a concavidade virada para cima. Lembram-se dessa questão da concavidade? Tem virada para cima e tem virada para baixo, né? Então, vocês devem ter visto isso quando estudaram lá a função quadrática. Então, para esse caso, concavidade para cima, foco no eixo y e vértice na origem do sistema de coordenadas, nós temos essa equação aqui, que vai ser aí a equação reduzida da parábola. Se a concavidade ela for virada para baixo, ou seja, se nós tivermos uma parábola mais ou menos desse jeito aqui, ó, que eu vou representar para vocês, eu vou deixar aqui só para vocês poderem lembrar. Então, se eu tiver uma parábola desse jeito aqui, o que vai acontecer? Como que vai ficar aí a equação dessa parábola? O que vai mudar é que vai aparecer um sinal de menos aqui. Então, vai ficar assim, ó. O y vai ser igual a menos 1 sobre 2p vezes o x ao quadrado. Então, o que vai mudar aqui na equação da parábola, quando ela estiver com a concavidade virada para baixo, é que vai aparecer, então, esse menos. É bem parecido com a ideia de quando vocês trabalhavam lá com a função quadrática, né? Que tinha lá o coeficiente a, quando ele era negativo, a concavidade era para baixo. Quando ele era positivo, a concavidade era para cima. Então, esses aqui são os dois primeiros casos aí. Nós vamos ter ainda mais dois casos, certo? Nós vamos ter um caso em que a concavidade vai estar virada para a direita, como vocês estão vendo agora aí. E nesse caso, nós teríamos a equação x igual a 1 sobre 2p vezes y ao quadrado. Então vejam que ali, na verdade, na prática, o x troca de lugar com o y, tá? E o mesmo acontece ali na equação da reta diretriz, né? O x acaba trocando de lugar ali com o y. E se essa parábola tiver a concavidade voltada para a esquerda, então nós ficamos com x igual a menos 1 sobre 2p vezes y ao quadrado. Então é bem parecida com a ideia de concavidade para cima e para baixo, né, que só muda ali o sinal. Quando nós temos para a direita e para a esquerda também é a mudança ali que acaba aparecendo. Tudo bem? E aí ali na reta diretriz também acaba mudando ali o sinal. Beleza? Então fica x menos p sobre 2 igual a 0. E além desses 4 casos, nós vamos ter ainda alguns casos para a seguinte situação, em que o vértice e o foco da parábola, eles não estão no eixo y, tá? Então o vértice ele não está ali na origem do sistema de coordenadas e o foco também não está ali no eixo y, certo? Então esse eixo de simetria aqui da parábola não coincide aqui com o eixo y, tá? Aí como que vai ficar então a equação da parábola? A ideia também vai ser bem parecida com aquilo que a gente viu lá para as outras cônicas. Então se nós tínhamos lá que o y era igual a 1 sobre 2p que multiplica o x ao quadrado, né? Como que vai ficar agora? Nós vamos ter y menos y0, tá? Vai ficar y menos y0, vai ser igual a 1 sobre 2p, que multiplica, ao invés do x ao quadrado, vai ser o quê? O x menos o x0 elevado ao quadrado, certo? Então, essa daqui vai ser a equação então da parábola para o caso em que o vértice ele não está na origem do sistema de coordenadas e o foco ele não pertence aí, né, também ao eixo y, né? Esse eixo de simetria ele não coincide aí com o eixo y, beleza? Então o que muda é que aparece esse y0 e esse x0, que vão ser justamente aí o x e o y do vértice da parábola, ok? Então tem que saber identificar isso aqui. Esse y0 e esse x0 vão ser as coordenadas do vértice da parábola. E se nós tivermos, né, essa mesma situação, mas ao invés da concavidade estar para cima, ela estivesse para baixo, como que ficaria a equação? Vou fazer o mesmo esqueminha que eu fiz anteriormente. Então vou colocar aqui só para vocês lembrarem. Então se eu tivesse a mesma situação ali, mas a concavidade virada para baixo, como que ficaria? Então ficaria assim, y menos y0, que não muda nada, vai ser igual a menos, então é isso que muda, ó,
1 sobre 2p, que multiplica ali x menos x0 elevado ao quadrado. Então, o que muda aí para valer mesmo é esse menos aqui que aparece na frente aqui da fração. Então, fica menos 1 sobre 2p. Lembrando que esse p aqui é a distância aí do foco da parábola à reta diretriz. Beleza? Então, tá aí dois dos casos. E os outros dois? Aí vai ser bem semelhante, só que nos outros dois nós vamos ter ali a parábola que não vai ter o vértice na origem e não vai ter ali o foco no eixo x, certo? Então, ela vai ter essa situação e ela vai poder então estar com a concavidade virada para a direita, né, como vocês estão vendo aí. E nesse caso, como que vai ficar então a equação? Vai ficar x menos x0 é igual a 1 sobre 2p, que multiplica y menos y0 elevado ao quadrado. Então é a mesma coisa, o que muda na prática ali é que o x troca de lugar com o y. E lá, né, na outra situação, então se a parábola tiver com a concavidade voltada para a esquerda, né, nessas mesmas condições, então a equação vai ficar x menos x0, e aí o que muda é que vem, né, esse sinal de menos, né, vai ficar igual a menos 1 sobre 2p, que multiplica y menos y0 elevado ao quadrado. E para ilustrar um pouquinho isso tudo aí que eu falei para vocês, né, esse monte de informação, esse monte de casos aí que a gente viu para a equação da parábola, vamos resolver uma questão aí, a questão número 5, que está lá na página 39 do livro de vocês. Então a questão diz assim: a parábola representada a seguir tem o vértice no ponto V e a reta diretriz no eixo das abscissas. Determine a equação dessa parábola. Então assim, pessoal, agora vocês vão pausar um pouquinho o vídeo, tenta resolver e aí volta aí para a gente comparar as nossas soluções. Bom, pessoal, então, para resolver essa questão, o que a gente vai ter que fazer primeiro é definir qual é o modelo de equação de parábola que a gente vai utilizar, já que a gente viu ali que tem vários casos ali, dependendo da concavidade, dependendo da posição do vértice e assim por diante, tá? Então, a gente vai ter que olhar três coisas aqui: a posição do vértice, aonde está também a reta diretriz e, além disso, nós temos que observar a concavidade dessa parábola, né? Se ela está para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. Então são esses três pontos aí que a gente tem que visualizar. E basicamente, né, nas questões que envolvem aí a determinação da equação de uma parábola, esses os pontos que a gente vai ter que estar atentos. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, a posição do vértice. O vértice, observe que ele não está lá na origem do sistema de coordenadas, ele está no ponto 4 para o x e 2 para o y, certo? Então ele não está na origem do sistema de coordenadas. O que isso significa? Que nós vamos ter que usar uma daquelas equações em que apareciam o x0 e o y0, que são justamente aí as coordenadas do vértice dessa parábola. Beleza? Então, primeira coisa a gente já sabe. E aí, nós vamos observar o quê? Que a diretriz, né, dessa parábola, ela está aqui para baixo do vértice, certo? Então isso aí está sendo dito lá no enunciado. Ela disse que o enunciado diz que a diretriz, né, ela está sob o eixo x, ou seja, ela é a reta y igual a zero. E como essa diretriz está para baixo aqui do vértice, significa que a concavidade vai estar voltada para cima. Ah, nem precisava, né, saber disso. Era só olhar aqui que a gente consegue observar graficamente, né, que a concavidade está voltada para cima. Nesse caso sim, mas sempre que a gente não souber, né, ou melhor, sempre que a gente não tiver essa representação gráfica, o que vai determinar aqui a posição, ou melhor, o que vai determinar aqui para onde está voltada essa concavidade é justamente a posição da reta diretriz, certo? Então fiquem bem atentos a isso. Então nesse caso aqui, como ela está para baixo aqui, a concavidade está voltada para cima, mas isso já foi dado como informação lá no enunciado. Então nós temos concavidade para cima, o vértice 4 e 2, né, e a diretriz então aqui y igual a zero. Então vamos lá. A partir dessas informações, agora eu já consigo escolher qual é o modelo de equação que eu vou utilizar e quais as informações que eu preciso também substituir nesse modelo. Então vamos lá comigo. Qual que é o modelo que a gente vai usar? Então, como nós temos concavidade para cima e vértice fora do sistema da origem do sistema de coordenadas, nós vamos usar essa equação aqui. Y menos y0 é igual a 1 sobre 2p, que multiplica o x menos o x0 elevado ao quadrado. Tá? Então,
concavidade para cima e vértice fora da origem do sistema de coordenadas, é essa aqui que a gente vai utilizar. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Como que eu vou saber qual que eu vou utilizar? A gente vai ter que ficar atento e treinando aí para a gente entender a lógica ali, né, de todas aquelas condições que eu apresentei agora há pouco aí para vocês. Então a gente vai ter que ir aos pouquinhos, olhando lá de novo, resolvendo as questões, aí isso vai ficando mais fácil de observar. Tudo bem? Então já temos aqui o modelo que nós vamos utilizar, que é esse aqui, tá? Mas e aí? Quem é mesmo o x0 e o y0? Bom, x0 e y0, x do vértice e o y do vértice. Tranquilo, é só substituir ali. Mas e esse P aqui? Como que eu vou descobrir quem é esse P? Esse P, né, vocês têm que lembrar o seguinte, o P, que é o parâmetro ali, é a distância do foco até a reta diretriz. Mas como que eu vou saber se eu não tenho foco aqui? Né? Não foi dado o foco aqui dessa parábola. Como que eu vou saber essa distância? Bom, pessoal, um dos caminhos é o seguinte, né? Lembrem lá, que a distância do vértice até a reta diretriz é a metade do P, né? A metade da distância do foco até a reta diretriz. Então lembrem lá que a distância do vértice até a reta diretriz é P sobre 2. Então um caminho possível é esse. Quer ver? Eu vou usar esse caminho. Então eu sei que essa medida aqui do vértice até a reta diretriz é P sobre 2. Tá? Então P sobre 2 vai ser igual a essa distância aqui. Só que olha só, qual que é a distância aqui do vértice até a reta diretriz? Vai ser justamente o 2, né? Por quê? Porque a reta diretriz está em cima do eixo X aqui, então, para eu saber essa distância, é só fazer aqui o 2 menos o 0, então essa distância aqui vai ser justamente o 2. Então, P sobre 2 vai ser igual a 2, ou seja, passa esse 2 multiplicando, então o P aqui é igual a 4. E aí agora eu já sei quem é o P, né, qual que é a medida aí, né, quem é o parâmetro, e sei também quem é o x0 e y0. Só substituir ali e nós chegamos então à equação aí da parábola. Então vai ficar assim, y menos y0, quem que é o y0? O 2, tá? Então aqui é a coordenada y aí do nosso vértice, tá? Então vai ficar aqui, nosso não, né, do vértice da parábola, certo? E aí, a gente vai ter aqui 1 sobre 2p, só que quanto que é o p? É 4. Então vai ficar 1 sobre 2 vezes o 4, que é 8, certo? Então vai ficar aqui 1/8, ó, 2 vezes 4, que é 8, que multiplica x menos x0 ao quadrado. Quem é o x0? É o x do vértice, é o 4. Então vai ficar x menos 4 elevado ao quadrado. Então, essa daqui, né, vai ser aí a equação dessa parábola que tem como vértice o ponto de coordenadas 4 e 2 e reta diretriz, né, a reta y igual a 0, ou seja, a reta que está aqui sobre o eixo x. Tudo bem até aí? Então, questão resolvida. Eu só quero aproveitar para fazer uma última coisinha aqui, né, já que a gente está trabalhando aí com esse exemplo apenas hoje. Eu vou aproveitar ele para falar mais uma coisinha para vocês. A gente poderia utilizar, né, essa informação aqui da distância do vértice até a reta diretriz para descobrir justamente aí quais são as coordenadas do foco, né? Como que a gente faria isso? Olha, eu não falei que a distância do vértice até a diretriz é a metade da distância do foco até a diretriz? Então o que acontece? Onde que vai estar o foco? Né? O foco ele vai estar nessa posição aqui, né? Se daqui até aqui é 2, daqui até aqui tem que ser 2 também. Ou seja, o foco ele vai estar lá, né, no y igual a 4. E o x? O x vai ser o mesmo x aqui do vértice também. Então, a coordenada x do vértice e do foco, nesse caso aqui é a mesma, seria 4, tá ok? E a coordenada do foco seria 4 também. Por que é 4? Porque a distância do foco até a diretriz seria 4, beleza? Que é o P que a gente acabou de encontrar aqui, que é o parâmetro. Então, essa questão poderia também ter pedido aí qual é as coordenadas do foco, né, dessa parábola. Então, aproveitei aí para trazer isso para vocês e esse seria um caminho possível também para descobrir o P. Eu encontro as coordenadas do foco e calculo a distância dele até a reta diretriz.
Bom, pessoal, e para encerrar, então, sugiro que vocês façam aí as atividades que estão ali entre as páginas 38 e 40 do livro de vocês. Ali vai da atividade 1 até a 8, a 5 eu já fiz aqui com vocês, tá? Então terminem de fazer as outras aí. É bem importante que vocês tentem fazer todas elas, mesmo que tenha alguma ali que dê mais trabalho, que vocês tenham mais dificuldade, mas é importante que vocês tentem fazer, né? Porque são muitos detalhes aí envolvendo a equação da parábola, né? Envolvendo os elementos da parábola, e essas questões vão ajudar vocês a entender um pouquinho melhor essas situações. E além disso, vocês já têm condições ali de terminar de fazer aquelas questões que vocês ainda não fizeram, lá da seção Hora do Estudo, que começa na página 42 e vai até a página 45 aí do livro de vocês. Então tem uma série de atividades aí para vocês praticarem, né? Então façam isso, aproveitem aí para praticar. A gente está encerrando esse estudo, né, das cônicas nessa semana. Semana que vem nós vamos ter aí uma semana de revisão e depois nós vamos começar a falar aí de matemática financeira, tá ok? Então aproveitem aí, tirem todas as dúvidas de vocês, que depois a gente vai para o novo assunto, beleza? Então por hoje é só, chegamos aí ao final da nossa 9ª semana de estudos em casa. Já estamos aí há mais de 2 meses agora nessa parceria. Espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí os nossos estudos, né, os assuntos que nós estamos trazendo. Espero que vocês estejam conseguindo se organizar para estudar, tá? Quem não está conseguindo ainda, procurem arrumar aí um jeitinho aí, né, de vocês se organizarem para estudar. Lembrem que vocês estão em um ano bem importante, né, um ano que vocês terminam o ensino médio, um ano que vocês vão ter aí o Enem para fazer, talvez outros vestibulares aí, né, quem for fazer. Então, continuem focados, eu sei que não é fácil, né, manter essa rotina, mas procurem aí manter então uma rotina equilibrada, uma rotina que envolva o estudo, atividades de lazer, que envolva também atividades físicas. Mantenham-se bem, mantenham-se seguros, saudáveis fisicamente e psicologicamente. Grande abraço para vocês, até a próxima semana e tchau, tchau!